Participação em motim. Todos os réus? Todos eles. E além desse crime, havia mais um outro crime ou só esse era um crime? Na descrição do próprio documento acusatório, os agentes alegavam a questão de vandalismo. Repetiam vandalismo e, por fim, o crime que eles encontraram é o crime de participação em motim. Por que vandalismo? Vandalismo porque, segundo os agentes, os que estavam na parte do município do Kazenga, município de Cacoaco, existiu ali naquelas imediações a destruição de uma ambulância. E este ato, caracterizado como ato de vandalismo e a colocação de barricadas na via pública para impedir o trânsito normal. Então, é esta questão de vandalismo é este comportamento que eles caracterizaram de vandalismo. E os que participaram na parte do Benfica, naquele tumultuoso ato em que houve a destruição do Comitê do MPLA, e também a queima de pneus na via pública e a questão também da destruição das bandeiras do MPLA, também aquele ato foi descrito como vandalismo e, consequentemente, o crime de participação em motim. Ok. Então, mano, quais eram as provas apresentadas pela acusação para poder sustentar esta acusação de vandalização, motim? Ok. A questão é de prova. Aqui falamos daquilo que foi a questão descrita e o crime encontrado para acusarem os réus, mas não basta acusar. É preciso apresentar provas para que as pessoas acusadas sejam responsabilizadas. Dizer aqui que é lamentável o que aconteceu. Nós vimos por toda parte em que existiram atos reprováveis, atos criminosos. Certo. Mas não basta existirem atos criminosos para imputarmos essa responsabilidade a qualquer pessoa. Temos que ter provas que ligam o cometimento do crime a uma determinada pessoa. Certo. E, do nosso ponto de vista, enquanto defesa, isso é o que faltou. Os agentes tomaram conhecimento da vandalização dos bens públicos e privados e, quando decidiram colocarem-se na via para deterem os possíveis criminosos, não foram a tempo de deterem as pessoas implicadas ao crime. Como sabem que os que convocaram a paralisação ou os que anunciaram a paralisação da atividade de táxi foram os taxistas, os agentes da ordem começaram a passar, ou receberam ordem também dos seus superiores, para deterem os possíveis implicados. Certo. Desta feita, para justificarem o seu trabalho, começaram a passar como que se chama? Os taxistas têm uma espécie de parada na via pública em que eles ficam ali quando não estão em serviço ou quando alguns estão a trabalhar e outros não estão a trabalhar, ficam ali sentados. Chama-se placa. Eles denominam placa. Essas placas, porque não estavam em exercício das suas atividades, muitos taxistas estavam ali sentados e a passarem o seu dia.
E os polícias, os nossos agentes da polícia, nós também respeitamos o trabalho que eles fazem, Certo. começaram a recolher os companheiros taxistas que estão ali com os seus carros todos estacionados, muitos deles, começaram a recolher nessas paradas, nessas placas, os nossos companheiros que estavam sentados. Chegavam numa placa, encontravam os taxistas sentados, cobradores, e pegavam-nos e colocavam nas suas viaturas e levavam para as cadeias. Oh, É o que aconteceu. ok. Muitos foram até tirados das suas viaturas e levados para as cadeias. Por quê? Não sabiam, porque os agentes não explicavam o porquê da detenção. Recolhiam todos nas placas, passavam em todas as placas, recolhiam o número de pessoas que eles que conseguiam recolher e colocaram nas celas e depois transferiram para o tribunal para serem julgados sumariamente. E como sabemos, e bem aqui dissemos sobre a questão de provas, existiram sim atos que se configuram como crimes. Certo. Mas agora, são os taxistas encontrados nas suas placas que cometeram esses atos? Ali vem a interrogação. Certo. Se os senhores agentes, ao pegarem, devem lavrar um auto de notícia que serve de acusação aos companheiros taxistas, tinham que também juntar ao processo os elementos probatórios. Certo. Tinham que falar em que circunstâncias encontravam os taxistas e com que elementos participaram na vandalização dos bens públicos e privados. E os agentes da polícia, os nossos agentes da polícia, só lavraram o auto de notícia e acusaram nossos companheiros como tendo cometido atos de vandalismo e participação em motim. Infelizmente, não apresentaram provas que ligassem os nossos companheiros aos crimes que eles próprios deduziram. Okay. Foi ali que a defesa, estudando o processo, encontrou ciências de provas. Okay. Apesar do Ministério Público ter estado alinhado com o pensamento ou a lógica da polícia, mas a defesa não concordou, porque não existe elementos probatórios que ligassem os nossos companheiros detidos aos crimes cometidos. Então foi nesta ótica em que, na dúvida de que os nossos companheiros terão cometido esses determinados crimes, a lei entende que mais vale um criminoso solto do que uma pessoa que se tenha dúvida na cadeia. Então, na dúvida, favorece o réu. Foi assim que os companheiros conseguiram a sua liberdade sobre a insuficiência de provas. Ah, ok. Então, esta informação que estava a circular, que os taxistas foram apanhados em flagrante delito, não é verdade, porque, pela explicação aqui do Mano, os taxistas foram apanhados nas suas respectivas placas, outros a trabalharem, e foram tirados lá sem mais nem menos e foram considerados de culpado. É isto, sim. É o que aconteceu. Não houve flagrante delito. Porque o flagrante delito, conforme aqui já fizemos a menção, a nossa lei, o Código do Processo Penal angolano, no artigo 252, no seu número 1, define como flagrante delito todo o facto punível que se está a cometer ou que se acabou de cometer. Certo. Significa, a pessoa é pega em flagrante delito quando se encontrar esta pessoa a cometer um determinado facto punível. Ou se tenha encontrado esta pessoa depois de cometer este ato punível. Certo. Mas o horizonte temporal está ali.
Cometi um ato, acabei de cometer e sou surpreendido pela polícia, flagrante delito. Estou a cometer e a polícia me flagra ou me encontra a cometer flagrante delito. Certo. Então, mas não basta me encontrar a cometer. Tem que se pegar também os elementos que serviram para o cometimento deste crime e serem estes elementos apensos ao processo, juntos ao processo, e levado ao tribunal, para o tribunal saber que cometi este determinado crime com estes elementos. A dúvida que se levantou é se os taxistas foram apanhados em flagrante delito a queimarem o comitê do MPLA ou a destruírem os autocarros ou as ambulâncias. Porque se perguntava, ou a defesa perguntava aos agentes, em que condição encontraram cada um dos trazidos em tribunal. Certo. Companheiro fulano, o réu tal, foi encontrado em que condição? Não, nós íamos pela via, fomos ligados pela... o diretor de um hospital ligou para nós que destruíram uma ambulância. E nós passamos pela via em que aconteceu o crime e encontramos os senhores ali a transitarem também naquela via. E, como taxistas, pegamos e levamos para a cadeia. Isso poderia ser qualquer um de nós a passar pelaquela via. Aquela via é pública. Certo. Então, a via não estava interdita para as pessoas não circularem. Só porque queimaram um autocarro numa determinada via. Qualquer um que passasse naquela via era tido como o possível autor. Então, não. A nosso ver, não. Então, foram essas questões em que aconteceu numa determinada via a queima de um autocarro e os polícias passavam nas placas que estavam situadas naquela via e recolhiam os taxistas e levavam-nos para as cadeias.